Olá, pessoal, boa noite. Vamos chegando, minha gente. Como é que vocês estão? Espero que tudo bem, tudo tranquilo, com saúde, para a gente dar continuidade aqui ao nosso estudo, né? Estamos estudando o nosso livro, Ao Encontro de Si Mesmo. Para quem não tem ainda o livro, é fácil de encontrar, né? Tanto o livro físico como o e-book, na Amazon, na Hiperlivros, em outros lugares, né? Não tem problema. Então vocês podem conseguir aí, fica fácil. No grupo, quem tiver no grupo, é só clicar lá no link da descrição do grupo, que tem o link para adquirir o livro, certo? Quem não estiver no grupo, na descrição do vídeo também tem como acessar o grupo para receber o link, tá certo? Meu amigo Luciano, um grande abraço, tranquilo, querido, tá? Tá gravada, né? As aulas ficam gravadas, então quem não puder ver agora, pode ver depois, que não tem problema. E hoje a gente vai estudar o capítulo 7, né? Uma pergunta: vocês estão lendo o livro, estão conseguindo acompanhar, fazer as marcações de vocês, né? Podem continuar fazendo perguntas aqui, trazer para a gente fazer as nossas trocas, certo? E hoje nós vamos falar a respeito da evolução da consciência. Evolução da consciência. Quando a gente fala consciência, o que vem primeiro para vocês? Às vezes a gente dá vários significados a uma palavra e nem sempre consegue trazer uma definição muito clara. E até mesmo os especialistas, quando a gente fala de consciência, eles falam, né, de acordo com um prisma que querem dar ênfase, até mesmo dentro da psicologia, vamos ver várias abordagens a respeito da consciência. Então, é importante a gente pensar, quando a gente fala da evolução da consciência, pensar um pouco nessa trajetória humana a respeito da consciência. Olha a turma aí respondendo, Maria Luísa, Anderson, Cecília, Darie, Ana Maria, todo mundo aí parece que está lendo, que bom, estão lendo, relendo, né, e gostando, né, mas principalmente fazendo as reflexões profundas, né? Ainda mais que a gente precisa aprofundar a consciência, né? Jung, quando fala de consciência, ele fala a respeito, principalmente, dos conteúdos que passam pelo crivo do ego, como se todo conteúdo perceptível que alcança essa percepção egóica faz parte do campo da consciência, ou que está no campo da consciência. Alguns dos conteúdos passaram pela consciência e se encontram no inconsciente, porque não estão mais tão facilmente disponíveis. Mas quando a gente fala de consciência também, há um pouco de o alcance da sabedoria, de um aprendizado que é feito. Poxa, aquela pessoa é uma pessoa que tem consciência, como se tivesse aprendido ou apreendido algo que leva a agir conforme aquele aprendizado que é feito. E é mais nesse segundo sentido que a gente vai falar um pouco hoje, a respeito da evolução da consciência. Logo no começo do capítulo, né, a gente faz uma citação de Charles Darwin, que ele diz algo bem interessante. Ele fala o seguinte: o homem, no sentido de ser humano aqui, pode ser desculpado por sentir orgulho de ter atingido o ápice da escala orgânica, embora não por esforço próprio. E o fato de ter galgado essa escala, em vez de ter sido originariamente posto na posição que ocupa, pode lhe dar esperanças de um destino ainda mais elevado no futuro distante. Aqui não é lidar, não, é lhe dar, dar a ele, né? E aqui é algo extremamente importante da gente perceber, né? Essa trajetória humana que nos galga num posto que nós pensamos de ser de maior relevância em comparação às outras formas de vida, mas que ao mesmo tempo traz uma profunda responsabilidade ao humano. Por quê?
porque nós passamos a ter ou ter a possibilidade de consciência de si e das nossas próprias ações. Não é alimentar um ufanismo de que somos melhores, porque efetivamente não somos, mas uma responsabilidade de olhar para toda essa implementação que nós temos, essas habilidades e ferramentas que nós temos ao dispor, e nos perguntarmos qual é a mesma utilização que a gente tem feito disso. De que vale toda essa inteligência, os nossos 86 bilhões de neurônios cerebrais, e curioso que isso, quem chegou nesse valor aproximado é uma cientista brasileira, Susana Herculano Hosel, né, que fez um cálculo complexo lá para chegar a essa contagem, né? Antes se falava em 100 bilhões, mas ela chegou num número mais próximo, 86 bilhões, que se formos contar o número de sinapses cerebrais, é algo espantoso, algo espantoso. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica a se perguntar o que temos feito de tudo isso. Porque ainda esses dias nos deparamos com aquela guerra insana, se é que existem guerras sãs, a guerra insana de extermínio, quando nós olhamos para a natureza, essa devastação, quando nós olhamos para a atitude humana ainda egóica, nós vemos o quanto ainda temos que caminhar na conquista da consciência. Mas esse, né, como bem estabelece aqui, né, no começo do livro a gente coloca, a conquista da consciência é um processo lento e gradual, por meio do qual somos impulsionados pelas forças da natureza e às quais devem aliar-se a vontade e a determinação pessoal, a partir do ponto em que podemos despertar para a vida. E aí, quando a gente fala de conquista da consciência, já é um chamamento para esse humano que deve olhar toda a sua capacidade, toda a sua habilidade e começar a se comprometer com um bom uso desses implementos, que é um processo gradual e lento, onde até certo ponto nós somos impulsionados pelas próprias forças da natureza, que nos trouxeram até aqui enquanto espécie. Só que chega um momento da possibilidade de consciência de si, que é como se a natureza dissesse, olha, a partir de agora você pode tornar-se consciente de si e deve fazer sua parte, a partir da vontade e da determinação. E aí, muitas vezes, é nisso que se encontram os empecilhos, a vontade e a determinação. Por quê? Porque nem sempre nós colocamos esses fatores como primordiais. O ego, quando ainda imaturo, quando ainda lhe faltam elementos para uma boa estruturação, faz com que se prenda a um olhar muito diminuto da vida. Esse olhar diminuto não nos possibilita ainda perceber a grandiosidade do processo de individuação. E como devemos estar comprometidos com esse processo, ou seja, trazer à tona todas as possibilidades e potencialidades do nosso eu, do próprio self. O processo de individuação nos chama para isso. E não é um processo egoísta. Jung falava muito a respeito disso. Né? Pelo contrário, é quando nós podemos dar para o coletivo a nossa maior contribuição. E olhando um pouco desses implementos, né, e no capítulo a gente fala um pouquinho do cérebro, um grande estudioso, Paul MacLean, né, físico e neurocientista, ele chegou à descoberta que o nosso cérebro era composto de 3 camadas que foram se sobrepondo ao longo do tempo, ao longo das eras. Claro que estamos falando aqui de milhões de anos, né? E que ele chamou de cérebro trino ou cérebro triuno. Né? Ele descobriu que nosso cérebro está composto de 3 partes,
que foram se integrando ao longo da nossa história evolutiva e que funciona como uma unidade. E aqui o importante, né, desse processo é como a ciência também ela vai se aproximando da própria questão da evolução humana, né? Evolução que foi galgando espaço a partir das eras. Isso nos traz ainda, ou deveria nos trazer ainda mais, um senso de comprometimento, de compromisso com a nossa caminhada evolutiva, de compromisso com toda essa trajetória da natureza, né? E aqui, seja o nome que se queira dar a essas forças da natureza, Deus, Alá, Jeová, força divina, ou seja, né? Num olhar macro, num olhar amplo, é como se que essa força coletiva, né? E a gente pode pensar num self coletivo a nos guiar, a nos impulsionar para uma conquista ainda maior, onde as camadas cerebrais, isso é observável a partir do próprio cérebro, foi sendo formado e estruturado. É curioso que há pouco tempo eu revia um dos capítulos da saga Cosmos, né, de Carl Sagan, fantástica obra que depois, né, um dos pupilos de Carl Sagan dá continuidade hoje com a tecnologia, fica fantástico, que aquela época, se não me engano, a década de 70, ele já falava dessa evolução cerebral, ou seja, é algo que a ciência vem se aprofundando. E por que será que a gente deixa esse conhecimento ainda, né, muito de lado e deixa de fazer a caminhada? Né? Porque muitas vezes nós ficamos presos ali no cérebro reptiliano, que é a nossa primeira camada, e alguns, né, boa parte já deve ter ouvido falar do cérebro reptiliano, mas a gente vai repetir um pouquinho aqui, quando estabelece, né, a gente traz isso no nosso livro, que o cérebro réptil seria a primeira camada do cérebro, responsável pelo comportamento agressivo, herança do primarismo animal, os rituais existenciais, a noção de espaço territorial, a formação do grupo social e sua hierarquia, estando presente nos primeiros répteis, apareceu há cerca de 4 bilhões de anos. 4 bilhões de anos, ou seja, é muito antiga, muito remota essa contribuição. Não é? O cérebro reptiliano, né, o William, né, cita aqui uma obra que tem um estudo profundo, sim, já ouvi falar dessa obra, William, né, tem outras que estudam o tema, também o livro Ser Consciente, de Joana de Ângeles, traz um pouquinho, e a ciência se debruça, né, sobre esses estudos, comprovando esse ponto, dizendo, olha, tem uma camada muito primitiva. E aqui nós não fazemos um juízo de valor no sentido de negativa, não. Essa camada foi e continua sendo muito útil à própria sobrevivência humana. O automatismo, as respostas automáticas servem como uma forma de inteligência. O problema é quando nós temos outros implementos e ficamos presos somente a uma parte dessa conquista cerebral. Aí é que nós vemos seres humanos extremamente raivosos, impulsivos, né, que são capazes das maiores atrocidades. Por quê? Porque o cérebro reptiliano é aquele da resposta automática. Aquele que, em termo inglês, né, fly or fight, né, lute ou voe, é a resposta automática do cérebro. Mas quando nós já temos outras possibilidades, essa resposta termina nos limitando. É como se esse fosse um programa que entra primeiro. E aí vem a resposta impulsiva, né, que Freud e a psicanálise estudariam no id, quando falam do id, esses impulsos, os instintos, as paixões, que normalmente é visto de um ponto de vista negativo, mas que por si só não é negativo. Eles garantiram e ainda garantem boa parte da nossa sobrevivência. Mas nós temos que pensar que a evolução ela foi trazendo e apresentando outras conquistas possíveis.
E depois, né, depois dessa era do cérebro reptiliano, que surgiu há cerca de, olha, 4 bilhões de anos, muito tempo depois, surgiu o quê? O cérebro mamífero, ou límbico também, né? O cérebro límbico, ou cérebro mamífero, ou emocional. Responde por grande parte das emoções humanas, quais a área da afetividade, dos relacionamentos, dos sentimentos, de compaixão e de piedade, da manutenção do grupo social e da organização gregária. Apareceu há não mais do que 150 milhões de anos. E aí esse ponto importante, né, que à medida que nós fomos agregando experiências, é como se o nosso próprio cérebro fosse colocando uma memória de resposta que cria um leque mais amplo do que aquele automatismo réptil e passa a observar também o grupo. Né? E os mamíferos têm demonstrações afetivas, afetuosas, né, que nos sensibilizam até, né, pela sua grandiosidade. E nós vemos que nesse cérebro, né, o desenvolvimento desse cérebro límbico ou cérebro emocional que proporcionou esse desenvolvimento, ou seja, tínhamos e temos um maior implemento de possibilidades para responder. Né? Isso nós vemos até na escala animal. O que vai acontecendo com o animal doméstico? Ele se torna menos feroz, ele se torna mais acessível, ele tem um leque de respostas maior do que as feras lá da selva, ou seja, há uma espécie de aprendizado. E nós temos utilizado esse aprendizado também para as nossas respostas, porque, como dissemos, muitas vezes nós agimos com o cérebro reptiliano somente. Não dá tempo, às vezes, do ser humano dar aquela respirada. E por que as pessoas às vezes falam, olha, respire, conte até 10? Porque é como se o primeiro cérebro reptiliano entrasse logo. Mas os outros que foram sobrepondo demoram um pouco mais para entrar. E a gente precisa refletir para que o espaço da reflexão entre também. Falando do segundo cérebro, a resposta ainda é passional, muitas vezes dissociada da razão. Agimos ainda muitas vezes por impulso. Mas a evolução foi acontecendo. E a terceira camada do cérebro se chama cérebro racional ou neocórtex. Neo aqui é de novo, é o encarregado das funções nobres do ser, como a inteligência, o raciocínio, o discernimento, a linguagem, a percepção de tudo quanto ocorre à volta, a administração da visão. Esse último resulta da conquista da evolução apenas, né? Curiosa a palavra aqui, apenas algumas dezenas de milhões de anos. Então nós vemos todo esse caminhar que foi fazendo, né, o nosso implemento cerebral, e aqui estamos falando apenas do cérebro. Como será esse processo do espírito? Se a gente fica pensando na grandiosidade do espírito, que não se limita ao implemento físico, né, cuja reprodução se estabelece no cérebro. O cérebro apenas reproduz, mas por trás tem a mente, que é parte do espírito, que é parte do ser que somos. Né? E daí nós vemos o quanto nós temos que nos comprometer, para que essa força ela tenha ação em nós, para que não fiquemos apenas limitados a respostas puramente instintivas ou emotivas, quando nós já temos a capacidade do bom senso. Não é? E aí, nesse ser humano, tem um grande desafio do desenvolvimento da empatia, do desenvolvimento da conexão com o outro,
do desenvolvimento de uma consciência, né? E nós vamos falar desse despertar da consciência. Por quê? Né? A consciência ela vai passando de etapas, de níveis. Ela vai fazendo sua trajetória, né? E aí, o que acontece? Estudando a trajetória da consciência humana e do seu desenvolvimento, diversos expoentes da psicologia, da psicologia transpessoal, tais quais Stanislav Grof, Gurdjieff, Ouspensky, dentre outros, estabelecem que os seres humanos transitam na Terra em variados níveis de consciência, sintetizados pelo bioquímico Robert de Hoppe em 5 estágios, conforme a seguir. Né? E aí, Robert de Hoppe, um estudioso, um bioquímico, a partir das lições de Stanislav Grof, Ouspensky, Gurdjieff e outros estudiosos que aprofundaram seus estudos, né, Grof até fazendo estudo a partir das experiências que teve com o LSD, inicialmente, né, com o uso de droga muito controlado, claro, não era coisa livre, né, mas era controlada e com segurança para que eles fizessem os seus experimentos, foram descobrindo que a capacidade de percepção da consciência poderia ser ampliada. Robert de Hoppe vai escrever um livro, The Master Game, né? Eu creio que não esteja traduzido para o português, onde ele relata um pouco desses níveis de consciência, que a gente vai falar um pouco aqui. Né? E ele estabelece 5 níveis de consciência. Né? E alguém pode perguntar, Cláudio, é sempre assim, 5? Não, você vai encontrar outros estudiosos que fazem outras divisões de níveis de consciência, mas a ideia geral é aquilo, nós saímos de um estado de sono para o estado desperto. E existem os níveis e existe estágio de consciência. Às vezes nós podemos até vislumbrar algum nível de consciência, né? Vislumbrar, ter aquele vislumbre de uma percepção mais profunda a respeito da vida, mas não quer dizer que já estejamos naquele nível de consciência. Por quê? Porque é um processo, é processual, é uma conquista que nós vamos fazendo aprendizados, né? E a nossa vida, ela não é uma ascendente, uma linha reta ascendente. Muitas vezes temos os picos e vales dessas experiências. Né? Por isso que falar um pouquinho desses estágios de consciência não quer dizer que a gente, né, fique sempre em um deles, às vezes transitamos entre um e outro, mas de uma forma geral é importante perceber por onde caminhamos nesse processo da consciência. No primeiro estágio, chamado de consciência de sono, sem sonhos, vive-se basicamente para cumprir os fenômenos fisiológicos: comer, dormir, reproduzir, né, e atender aos prazeres sensoriais vinculados ao ego. E aí esse ponto, né, quantas vezes, né, e aí não é nenhuma crítica a pessoas, não é nenhuma determinação, mesmo porque nós passamos. A nossa infância é isso, né? Vivemos para cumprir os fenômenos fisiológicos, biológicos de comer, de dormir, de repousar, depois o fenômeno da reprodução, né? Com o caminhar da nossa idade vai alcançando também esse imperativo, né? Claro, não é também imperativo no sentido de uma função que vai chamando para a vivência humana, não quer dizer que seja obrigatória também. Né? E nós vemos que muitas vezes, fazendo um paralelo, ficamos nesse estado de sono perante a vida. Consciência de sono sem sonhos. O que é o sonhar, né? Esse diálogo entre a consciência e o inconsciente. É como se nós não vislumbrássemos uma parte importantíssima do nosso inconsciente. E aqui nós estamos falando de um estado de consciência de forma alegórica, né? Esse sono
não é o sono de dormir, né, biológico, mas é o sono em comparação à própria vida, em relação à própria vida. É o estado de não perceber o valor da vida. É achar que nós viemos aqui apenas para ser servidos ou para viver as sensações, não é? E aqui não é uma censura quanto a viver sensações, mas é essa desconexão em relação à própria existência, porque como já trazia Sócrates e Platão, né? Sócrates na fala de Platão, a partir da escrita de Platão, não vale a pena uma vida sem ser refletida, sem refletir a respeito da vida. E é por isso que é um desafio sair desse estágio de sono, e a própria vida nos impulsiona para isso, para não ficarmos presos a uma vida puramente sensorial, quando nós já temos implementos para estabelecer uma condição de vida consciente. Consciente em relação a nós mesmos e ao nosso propósito e sentido, consciente em relação às outras pessoas, para respeito mútuo, que possibilite uma vida coletiva muito mais rica, consciência em relação às forças da natureza, para que não nos coloquemos nessa condição de usufrutuário, até para não sofrermos as consequências que nós temos sofrido ultimamente. Por isso que esse nível de consciência, ele tem e deve avançar e vai avançando como consequência natural. Por um lado, né, e o próprio Jung já trazia isso, o processo de individuação ele é instintivo. Ele acontece, mesmo sem a participação do ego. Mas, claro, o ego tem um papel nesse processo, que é o estruturar-se para estabelecer uma ponte saudável entre ego e self, a partir da qual nós vamos vivendo de forma consciente, né? Saboreando esse processo. No segundo nível, chamado de consciência de sono com sonhos, a elaboração onírica intensifica-se, demonstrando maior diálogo entre consciente e inconsciente, proporcionando a liberação de inúmeros clichês. Ainda há preponderância dos desejos e pulsões, não é? Nas ações dos indivíduos, embora um suave despertar. Não é? É como se esse segundo nível aqui fosse trazendo um suave despertar para as pessoas. Ainda há um vislumbre e há um aprisionamento no primeiro nível, mas o sonho já começa o diálogo. Aqui, nesse segundo nível, é quando começam as crises existenciais, que começam a falar mais profundamente a esse ser. Não é? A crise existencial, os conflitos se estabelecem, essa mudança de faixa, não é? É o ser instintivo ainda falando, mas como se começasse a vislumbrar, opa, peraí, eu tenho inteligência, eu tenho habilidades. O ser humano começa a se questionar a respeito da vida. Começa a se questionar, muitas vezes as próprias crises fazem com que se busque uma filosofia de vida, uma terapia, uma religião que seja, como um processo natural de entender a si mesmo, de olhar para si. Então, é nesse segundo nível que começa um certo despertar, no começo ainda muito tímido, mas que depois vai se aprofundando até um terceiro estágio, chamado de consciência de sono acordado. Modifica-se a ótica da autorrealização, normalmente vinculadas a objetivos externos para a autoconquista. Nesse nível, ainda ocorrem e existem muitas conquistas por fazer, mas a capacidade reflexiva torna-se mais profunda. É quando a gente começa a se perguntar: quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? Vocês já descobriram isso? Porque, na verdade, essa é uma pergunta que a gente deve se fazer
constantemente. Mesmo porque a cada etapa da vida, novos desafios surgem. O eu que se questionou isso lá atrás, 5 anos atrás, não é o mesmo eu que se questiona outro, que se questiona isso vivendo uma outra etapa da vida. Tem questões que devem permanecer constantemente na nossa vida. Acho que essa, quem sou eu, né? Qual é o meu papel mesmo, o que eu vim fazer aqui, quem eu vim ser, que eu acho que é até mais profundo do que eu vim fazer, né? Porque o fazer, muitas vezes a gente faz, né? Nos traz uma certa ilusão de que o fazer é mais importante que o ser. Mas se o nosso fazer está dissociado de uma consciência, de que ele está valendo mesmo? Porque a gente precisa imprimir o nosso DNA na nossa atitude. Precisa imprimir um sentimento profundo, uma vinculação profunda com a vida em todas as nossas realizações. E se a gente só consegue fazer isso se temos consciência de quem somos. Então, essa consciência de sono acordado já é o despertar para a vida. Não quer dizer que não tenha ainda certas quedas, que vencer certos padrões, porque os complexos permanecem, né, perturbadores muitas vezes, mas é aquele ego que já procura saber o que acontece na sua vida, procura saber as conexões daquilo que lhe acontece. E aqui é um despertar, não mais se coloca na condição de vítima, mas assume a responsabilidade pela própria existência, né? Se a gente pode sintetizar nesse terceiro nível, né, do sono acordado, um fator importante é esse despertar para a vida. Que olhamos para a vida e dizemos, olha, estou aqui para a batalha, estou de pé, perseverante, e começa a enfrentar, no bom sentido, todos os desafios que a vida vai trazendo como parte de um processo mais amplo de conhecer a si mesmo, de olhar para si mesmo e de não fazer da nossa biografia a história de uma vítima. Não fazer da nossa biografia a história de repetição automática de padrões que vieram lá de trás. É olhar, ok, né? Na minha vida pode ter acontecido muita coisa, muitas pessoas podem ter me feito até mal, mas eu escolho o que eu vou fazer a partir disso. Né? E muitos pensadores trouxeram mais ou menos isso em frases, né, parecidas. Jung fala disso, Viktor Frankl fala disso, e outros pensadores, Nietzsche fala a respeito disso, né, do que eu não sou o que me fizeram, mas o que eu faço daquilo que fizeram comigo, ou quem eu decido me tornar. Né? Há uma parcela de escolha consciente, há uma parcela de liberdade nas respostas que nós damos diante da vida. E quanto mais a gente percebe isso, mais a gente vai chegando nesse estágio, no quarto nível de transcendência do eu, que é o momento da autoconquista, deixando de ser conduzido pelos objetivos egóicos, o self nos direciona de forma harmônica. Forma harmônica que é em relação ao ego. Né? É o ego que já percebe o seu lugar na parada, né? Dizendo, olha, eu estou aqui para ser o servo desse cara, né? E o cara é o self, né? O cara é essa pulsão da alma que nos anima, mas infelizmente muitas vezes a gente esquece disso. Né? E a gente volta lá para o cérebro reptiliano. Ficamos presos nas respostas automáticas e não percebemos que nós já temos um implemento nobre em nós, que é o neocórtex, que deve ser usado para pensar, para ter bom senso, para sair do campo pequeno ou da vida estreita e ampliar os horizontes existenciais. Nesse nível de transcendência do eu, a pessoa pode até participar de uma religião, mas ela vê que é muito mais importante a religiosidade e a espiritualidade.
Porque não fica mais presa dentro de um contexto. Ela usa a religião, né, usa no bom sentido, como uma ponte para o processo de individuação, mas não fica presa à massificação. Não é? É quando a consciência desperta e a gente vê a beleza da vida, a grandeza desse processo, né? E como o Igor traz aqui, esse universo interno, né? Que é um campo a ser explorado, onde a gente deve fazer o nosso mergulho interno, não é? Pois é, Alejandro, na verdade, eu acho que todas as religiões têm os seus princípios, né? O espiritismo, o catolicismo, o budismo, né? A Umbanda, o Candomblé, né? O judaísmo, o muçulmanismo. Existem princípios nobres, mas quando o ser humano ele se vincula a isso de uma forma fundamentalista, ele se fecha. Pode ser a religião mais libertadora que exista, mas se o ser humano se fecha em si, ele não vai viver isso de uma forma libertadora. Então, não é um processo que vem de fora para dentro do indivíduo, nem o rótulo que eu abraço que faz com que a transformação aconteça, mas a forma como eu me vinculo e o diálogo, a profundidade do diálogo interno que eu estabeleço, fazendo com que a minha atitude se transforme a partir daquele aprendizado que eu tenho contato. E esse ponto é a partir da transcendência do eu. A transcendência do eu vai possibilitando o olhar onde qualquer instância coletiva que o indivíduo vive, ele vive também à luz do seu processo de individuação, na forma como ele faz o seu mergulho interno, apresentando coerência naquilo que ele diz acreditar com as suas atitudes. A gente vive um momento terrível na humanidade, eu digo, claro, já vivemos muitos momentos terríveis, né? Muitos momentos desafiadores, né? Continuamos a vivê-los, mas hoje com maior cota de responsabilidade, porque a gente tem acesso a mais conhecimento. Então, negar a nossa responsabilidade diante dos ecossistemas, e nós somos parte deles, mas muitas vezes o comportamento mostra que não nos vemos como tal, nos vemos como superiores e usufrutuários desse processo, demonstra que ainda engatinhamos na consciência. Há muita astúcia e pouca consciência nesse caminhar, porque a consciência de si, ela traz também uma consciência do coletivo, da nossa responsabilidade coletiva, né? E é esse ponto que a gente tem que se adentrar, não é? É olhar para essa responsabilidade, saber que tem uma jornada, tem uma caminhada a ser feita para que a gente saia dessa consciência de sono e venha para a transcendência do eu. E aí De Hope, né, o autor dessa síntese dos níveis de consciência, ele diz algo muito profundo. Se alguém quiser descobrir o que há além da fronteira entre o quarto e o quinto nível de consciência, deverá empreender a viagem passo a passo e por meio dos seus próprios esforços. E aí é que vem o ponto, não é? Estamos dispostos a essa caminhada com uma consciência cósmica, porque possibilidades e potencialidades nós já temos. Princípios, conhecimentos nós já temos. Falta vontade, falta determinação, falta perseverança, falta humildade, talvez. E aí, cada um tem que olhar para si, para poder abraçar esse convite à consciência cósmica e ver que todos nós somos chamados a essa dança cósmica, né? Ailton Krenak,
esse sábio das tradições, né, dos povos originários no Brasil, da tribo Krenak, né, dos povos Krenak, ele fala disso um pouco, né, nas suas falas, nos seus livros. Nós somos convidados para essa dança cósmica. E para isso a gente tem que vestir a nossa melhor roupa, roupa no sentido de personalidade. Explorar a nós mesmos, não nos contentarmos mais com respostas prontas. Abrimos margem para duvidar também. Duvidar de tudo que nos trazem como verdades, porque o ser humano, ele tem isso, mas não duvidar por duvidar. A dúvida como instigação à busca de conhecimento, para que a nossa própria experiência vá sedimentando em nós a possibilidade de caminhar rumo à consciência cósmica, que é o 5º nível de consciência, né? Tem uma fala de Jesus, eu e o Pai somos um, que talvez sintetize, né, de maneira muito bela esse 5º nível. Né? Eu e o Pai, eu e a força maior, Pai no sentido de força maior aqui, mas não no sentido masculino da coisa, né? Até para ampliar isso também, esse olhar desse masculino, desse feminino, de todas as forças que se unem para que o ser humano seja o espelho dessa caminhada nobre, para que o ser humano possa olhar com alegria para a sua caminhada, para que a gente extirpe da terra essas narrativas de guerra. Eu fico a pensar, né, num exercício imaginativo, que será que os humanos que viverem daqui 200 anos vão falar da nossa geração atual? Talvez olhem e digam, mas que pena, eles tinham boas possibilidades de fazer algo grandioso, mas se perderam. Então, se a gente está perdido, que a gente se encontre, que a gente se renove, que a gente se alimente. Independente da sua crença ou não, olhe para dentro de si. 86 bilhões de neurônios cerebrais, que estabelecem sinapses equivalentes à nossa Via Láctea, ou mais que isso até. Então é uma grandiosidade que nós temos dentro de nós, para a gente continuar preso ao nosso cérebro reptiliano, querendo ter razão, querendo ser melhor que as outras pessoas, querendo estabelecer rivalidades, inimizidades, ódios e alimentar tudo isso, quando a gente tem todo um universo interno a ser desbravado. O externo, as máquinas estão dando conta disso. O interno fica como nosso desafio. Então, gente, que seja um desafio a gente mergulhar nisso, né? Se perceber, se questionar, aprofundar o nosso processo de autoconhecimento, porque isso é que faz com que a gente se comprometa com a nossa consciência, para que esse desenvolvimento cerebral não seja apenas história ou ciência, mas seja e se transforme em consciência, estar ciente. E a partir disso nós despertamos para a vida. Gente, muito obrigado por terem acompanhado aqui, né, as trocas de vocês aqui, as reflexões. Lembrando, na descrição do vídeo tem lá a playlist com as aulas anteriores, quem quiser assistir ou reassistir. Tem o link para aquisição do livro também. Esse livro, né, toda a renda dele é destinada às obras sociais do Centro Espírita Deus, Luz e Verdade, que atende famílias carentes aqui em Salvador, na Vila Laura. Então, até nosso próximo encontro, né? Daqui 15 dias nós vamos para o capítulo 8. Né? Deixa eu dar uma olhada aqui que a gente vai estudar no capítulo 8. Qual a finalidade da vida? Olha só. Qual a finalidade da vida? Vamos pensar um pouquinho nisso? Então, até o próximo estudo, gente. Grande abraço para vocês. Fiquem bem, com saúde e até a próxima.